Eu darei sequência a esta série de exposições da mensagem do profeta Malaquias, e hoje eu quero trabalhar com você versículos 10 a 16. Nós temos visto aqui que, através de Malaquias, Deus fez uma confrontação ao seu povo. Os confrontou pelo fato de que eles não estavam honrando a Deus como Pai, como Rei, apesar de o Senhor os amar profundamente e demonstrar esse amor por eles. A atitude adotada pelo povo, nós vimos isso no capítulo 1, revelava descaso, de forma que até mesmo o culto ao Senhor estava perdendo sentido. E o Senhor, ainda no início do capítulo 2, ele repreendeu os sacerdotes, que eram os líderes espirituais do povo, por terem sido coniventes com essa atitude do povo. Eles não cumpriram o propósito da aliança com os levitas. Eles não ensinaram a lei de Deus ao povo e contribuíram assim para que o povo se desviasse ainda mais. O que nós veremos aqui hoje é a sequência disso. E nesta sessão que examinaremos agora, o profeta Malaquias, ele faz um diagnóstico bem mais profundo da situação do povo de Deus. E eu quero ler com você então os versos 10 a 16. O texto diz assim: não somos filhos do mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Então, por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança de nossos antepassados? Judá foi infiel, e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama, ao se casarem com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso, e que ainda assim apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Há outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E ainda perguntam: por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. Mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. Acaso o Senhor não o fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união, quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Até aqui. O profeta Malaquias olha para o seu povo e ele percebe que havia algo muito errado acontecendo. Algo muito ruim acontecia. Acompanhe-me aí no versículo 10 e veja que ele faz algumas perguntas. Não somos filhos do mesmo Pai? Não
fomos todos criados pelo mesmo Deus? São perguntas retóricas. Ele sabe a resposta, o povo também sabe a resposta, e Malaquias queria lembrá-los disso. Somos filhos do mesmo Pai. Fomos criados pelo mesmo Deus. Se temos então consciência dessas coisas, o questionamento dele prossegue, né? Por que então traímos uns aos outros e quebramos a aliança que nosso povo tem com Deus? Por que agimos assim? Por que tomamos tais medidas? Por que adotamos tais atitudes? Deus tinha uma aliança com o povo de Israel, de fato. E nessa aliança, eu quero que você entenda os termos desta aliança. Eles são chamados por Deus a viverem uma vida de santidade. Lá no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 26, é dito assim: sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Separei-os de todos os povos para serem meus. Eles foram chamados nessa aliança que tinham com Deus para experimentarem uma vida de santidade. Era isso que o Senhor almejou para eles desde o princípio. Mas o Senhor fez um alerta a eles. E lá em Deuteronômio, agora, capítulo 18, o Senhor faz um alerta ao povo sobre o risco de se contaminarem. Olha o versículo 9, Deuteronômio 18, versículo 9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. O Senhor sabia objetivamente do risco de que, de alguma maneira, o coração deles se tornasse desleal. E o Senhor então faz essa advertência: cuidado, cuidado para vocês não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Cuidado com isso, havia esse risco de contaminação. E quando a gente olha então para Malaquias e essa análise que ele está fazendo, ele vai dizer no versículo 11, no início, capítulo 2, versículo 11, ele vai dizer sobre o povo o seguinte, que infelizmente o pior aconteceu. Judá foi infiel. Judá e Israel se tornaram infiéis. Isso poderia ser percebido no campo prático. O versículo 10, antecedendo aí um pouquinho, a gente vai perceber as dinâmicas do povo, então, e ele vai dizer que eles traíam uns aos outros. Aquela infidelidade podia ser percebida na vida diária deles, nestas posturas, nestas atitudes que tomavam então. Ele diz ali que eles agiam dessa forma. A palavra deles não tinha qualquer valor, promessas eram quebradas, agiam com falsidade na hora de prestarem os seus cultos, nós já vimos isso aqui. Nos negócios, na vida, tudo sofria reflexo desta atitude deles agora infiel. Lá no passado,
Deus se preocupava que eles quebrassem a aliança. E Malaquias olha agora para as atitudes do povo e ele constata que aquilo, na verdade, indicava que eles quebraram, abandonaram a aliança com Deus. A santidade pretendida já não era mais vivida. E Deus, então, lá no passado, tinha dado instruções a eles sobre a manutenção dessa aliança. Me acompanhe ainda, por favor, Deuteronômio capítulo 7. Em Deuteronômio capítulo 7, ele vai fazer um alerta para o fato de que eles deveriam recusar todo tipo de aliança que pudesse desviá-los. E no capítulo 7, então, versículos 3 e 4, um dos alertas e das ordens que Deus dá é o seguinte: não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, as pessoas daquelas terras. Nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Um dos alertas que o Senhor tinha feito era: olha, quando vocês estiverem nessa terra, não se casem com as pessoas dessa terra. E vejam o seguinte: o Senhor não estava aqui de modo algum motivado por alguma questão de xenofobia. Não era porque eram estrangeiros. Não se tratava de alguma questão de raça ou coisa do tipo. O Senhor estava objetivamente preocupado com o fato de que aquelas pessoas eram pagãs. Pagãs no sentido de que cultuavam outros deuses. Então o Senhor diz: não se casem, não deem os seus filhos em casamento para essas famílias, não busquem pessoas dessas famílias para casarem com os seus filhos, porque elas acabarão desviando os filhos de vocês do Senhor. Havia um zelo, uma preocupação com isso. Eles acabariam se afastando do Senhor e adorando outros deuses. É uma coisa interessante quando a gente olha para a história do povo de Deus e às vezes em que isso não foi levado a sério. Tem 3 exemplos marcantes na Bíblia a respeito disso. Um deles de Sansão. Lembra dele? Arrumou lá uma guria que era de um povo adversário, moça bonita. Ele não viu tanto sentido nessa instrução, e essa mulher, Dalila, se torna um instrumento para a sua queda. Ela vai levando a ser cada vez mais leviano. E no final de tudo é ela quem o entrega aos seus algozes. Um rei de Israel passou por isso também. O rei Acabe casou-se com uma estrangeira chamada Jezabel, uma adoradora de Baal. O que aconteceu com o povo de Israel nesse tempo? Aprendeu a adorar Baal. A idolatria entrou no meio da nação de uma forma brutal. O terceiro exemplo dramático das Escrituras é o de Salomão. Lembra? Aquele monte de casamento político, e casou-se aqui e ali, aquele monte de esposas que teve.
a Bíblia vai dizer que no final da sua vida, na velhice, ele acabou se deixando influenciar pela idolatria dessas mulheres com as quais convivia, e ele acabou agindo com infidelidade. É muito sério isso. Quando nós chegamos aqui nos dias de Malaquias, Malaquias olha para o seu povo e ele percebe que essa instrução do Senhor também não estava sendo levada a sério. Ele diz aí nesse verso 11, que os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama ao se casarem com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Eles acabaram trazendo para suas vivências religiosas coisas que foram assimiladas nessas relações. Mas ninguém se importava com isso. Casava-se com um pagão ou uma pagã, e aquela bagagem religiosa e cultural nem incomodava. Eles haviam naturalizado tudo. E de maneira que, apesar de estarem naquelas condições, eles iam diante do Senhor apresentar suas ofertas. Naturalizaram tudo aquilo. Quebravam a aliança com o Senhor. O problema é que, como Jeremias fala, Jeremias, lá no capítulo 3, ele vai fazer referência no verso 9, a esta quebra de aliança, e ele diz assim: Israel não se preocupou nem um pouco em cometer adultério ao adorar ídolos feitos de madeira e pedra. Agora a terra está contaminada. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que ele chamou esta idolatria, essa coisa detestável feita em Judá e Israel, ele chamou isso de adultério. É interessante ele usar essa expressão, porque Israel foi então, a expressão que a gente viu no versículo 11 aí, infiel. E é a mesma palavra para falar sobre essa infidelidade mesmo do próprio casamento. Israel foi infiel. Eles não honravam ao Senhor, eram capazes de trair e enganar. Por quê? Porque a esta altura, o seu coração estava flertando com outras coisas. O seu coração não estava ligado ao do Senhor. Um alerta que serve muito para nós hoje é que nem sempre esses ídolos são imagens de madeira, de pedra ou de outro material, mas às vezes são situações que nós colocamos como, numa expressão que o profeta Ezequiel usa, ele vai falar sobre ídolos levantados no coração. Não são ídolos físicos, mas são coisas que nós permitimos que tomem a nossa mente, o nosso coração, o nosso desejo e a nossa lealdade. No tempo então de Malaquias, as pessoas estavam adulterando espiritualmente, sendo infiéis, mas ainda assim iam lá diante do Senhor entregar as suas ofertas, prestar o seu culto. Um coração fingido, hipócrita, que tenta mascarar através da espiritualidade a falta da obediência ao Senhor. E Malaquias sabe que Deus condenará todos os que praticam isso.
Malaquias diz aí nesse verso de número 12 que o Senhor julgará até o último homem que fez isso. Dependendo da sua tradução bíblica aí, pode ter usado uma expressão que é aquele que vela e o que responde. A ideia aí é de todos os envolvidos, do menor ao maior. Essa é a questão. Esse coração infiel do povo para com Deus, esse coração dado à deslealdade, acabava desembocando numa outra questão que havia se tornado banal também naqueles dias, a questão da infidelidade matrimonial também. Diz o versículo 13, que o povo percebia que Deus já não dava atenção às suas ofertas e não as aceitava com prazer. E eles, na verdade, Malaquias, capítulo 2, Deus já não aceitava com prazer as ofertas, e o povo com isso então fazia o quê? Cobriam o altar do Senhor com lágrimas, gemiam, choravam, perguntavam: por quê? Por que Deus nos rejeita? É interessante que a resposta do Senhor não foi que havia falta de intensidade emocional. A intensidade emocional eles estavam colocando, choravam, gemiam ali diante do altar do Senhor, cobriam o altar com lágrimas, mas o problema não era esse. A resposta do Senhor, então, aí nesse verso 14, é de uma questão mais aguda, mais séria, mais grave. O problema é que eles haviam quebrado o voto matrimonial que fizeram diante do Senhor. E o Senhor foi testemunha desses votos. Votos feitos lá no passado, quando eram jovens. E mesmo a esposa permanecendo fiel, eles estavam sendo infiéis a elas. Sabe uma coisa que talvez alguns que leiam esse texto não prestem ou não façam essa conexão, mas eu julgo muito importante a gente entender isso? Era a mesma atitude que eles tinham para com o Senhor. Olha para o capítulo 2 de Jeremias. Jeremias capítulo 2, eu quero ler com você os versos, eu vou ler de 1 a 5. Jeremias 2, do 1 ao 5. O Senhor me deu outra mensagem. Vá e proclame esta mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de como você desejava me agradar quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás. Você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Naqueles dias, Israel era santo para o Senhor. Era como os primeiros frutos de sua colheita. Todos que faziam mal a seu povo eram declarados culpados, e sobre eles vinha calamidade. Eu, o Senhor, falei. Ouçam a palavra do Senhor, descrentes de Jacó e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor: que defeito seus antepassados encontraram em mim para que se afastassem tanto? Foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Olha que coisa!
O Senhor diz assim: eu lembro de um tempo que essa relação era como o que de um casal. E lá no comecinho de tudo, você estava comigo e você tinha prazer em mim. Mas eu não sei o que aconteceu, que vocês de repente, numa expressão mais do nosso tempo, viraram a cabeça. Nada, vocês não encontraram nada que levassem vocês a fazer isso. Era a mesma atitude que agora Malaquias estava dizendo: vocês estão agindo assim com as suas esposas também, com as suas mulheres. Eles abriram mão dos princípios estabelecidos por Deus, mas agora então, nós os vemos aqui, Jeremias lembrando disso. E Malaquias, voltando a esse princípio, ele vai dizer no versículo 15, dizendo assim: acaso o Senhor não o fez um só com sua esposa? O que Malaquias está lembrando aqui? Daquilo que Deus havia ensinado há tanto tempo atrás, lá no Gênesis. Mas naquele tempo, o povo ali estava deixando de lado esses princípios estabelecidos por Deus. Eles estavam abandonando essas coisas. Malaquias lembra: Deus os fez uma só carne. E diz ainda assim: o casal pertence a Deus em corpo e em espírito, ou seja, vocês não têm o direito de destruir algo que Deus estabeleceu na criação. É claro que não se fecha os olhos aqui para as distorções, os danos que a dureza de coração acarreta ao matrimônio. Jesus falou sobre essa dureza de coração lá quando ele discursou sobre isso em Mateus 19. Mas a gente não está ignorando isso. Mas Malaquias está dizendo, está fazendo a mesma coisa que Jesus fez quando ele disse assim: no princípio não era assim. No princípio não era assim. E por que Deus queria que essa aliança matrimonial fosse respeitada? Aí no versículo 15, ele disse que ele quer filhos dedicados a ele, brotando dessa relação. Filhos que aprendem a guardar a aliança. Filhos que manterão o testemunho de Deus na terra. Ele conclui o verso 15 dizendo então assim: portanto, guardem o coração e não sejam infiéis à sua esposa. Guardar o coração, porque essa infidelidade, esse coração que é desleal, que tem tendência a ser desleal, isso não começa de uma hora para outra. A infidelidade, seja a Deus, seja o cônjuge, ela na verdade se infiltra de maneira insidiosa, por pensamentos, escolhas, concessões, e se a gente não tomar cuidado, a gente percebe o nosso coração abandonando a aliança com o Senhor. Mas eu acredito que quando a gente lê isso e a gente entende que a atitude do povo para com o cônjuge era tão somente a materialização da própria atitude deles para com Deus.
não honravam o Senhor, haviam aberto mão dessa aliança, tornaram-se infiéis, quebraram a aliança, o coração deles flertava com outras coisas. E por esse mesmo sentimento, eles não mantinham também o seu compromisso matrimonial. Quando a gente entende isso, eu penso que nós podemos entender melhor o pensamento do Senhor sobre a quebra da aliança. E aí, se você olhar aí para o versículo 16, o Senhor vai dizer algo aí que é muito sério, e Ele diz assim: eu odeio o divórcio. A gente vai perceber que a disposição é a mesma. A infidelidade é a mesma. Não foi à toa que o Senhor decidiu falar sobre a idolatria e dizer isso. É um adultério. Porque nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança. E Deus vê que a quebra da aliança, ela carrega consigo mesma injustiça, violência contra aquele com quem se tem uma aliança. Aquele que se torna infiel a Deus, aquela pergunta que ele faz por meio de Jeremias: o que vocês viram em mim que fez com que vocês fossem atrás de outros deuses? O Senhor olha para a quebra da aliança como uma atitude injusta, cruel, violenta contra aquele que está vivendo nessa relação de uma aliança, e assim no casamento de igual forma. E ele então repete a orientação que ele deu no versículo 15, ele repete agora no 16: guardem seu coração e não sejam infiéis. Deus leva muito a sério as alianças e essa questão de lealdade. Ele sabe que quando a nossa aliança com Ele é deixada de lado, e talvez você perceba isso também, se a aliança com Deus é deixada de lado, é tão somente questão de tempo até que isso se manifeste nas demais relações que nós temos. Deixa Deus de lado, e você percebe que tudo mais começa a decair. Começa a decair. Lá no tempo de Malaquias, eles perceberam que a ética do povo estava péssima. Péssima. O seu relacionamento com Deus se reflete na maneira como você lida com os outros à sua volta. Nós devemos ter cuidado com os ídolos que podem nos desviar do nosso foco no Senhor. Agora, para nós aqui, talvez seja estranho falarmos sobre ídolos se nós pensarmos em esculturas, em estátuas. Mas não é simplesmente disso que se está falando. Há coisas que podem roubar a nossa lealdade, consumir a nossa atenção, o nosso foco. O Senhor leva a sério essa quebra de lealdade. A gente tem que tomar muito cuidado para nós não perdermos de vista esses valores e esses princípios ao longo do caminho. O nosso coração precisa aprender a honrar as alianças,
aprender a não ser desleal. A gente aprende a honrar a aliança, a gente mantém a nossa disposição disso, primeiramente guardando o coração, cuidando mesmo com as coisas que a gente permita que entre conosco, cuidando com as interações que muitas vezes tentam nos desviar do foco, como o Senhor disse que eles deveriam ter cautela lá no passado. E isso funcionará tanto para Deus, para o casamento, para qualquer outra aliança que nós sustentarmos também. Então, cuide do coração, não permita que o coração de vocês seja contaminado e se torne desleal ao Senhor em momento algum. Amém, queridos? Fechem seus olhos comigo, vamos orar.